com a proposta, eu pensei, né, organizei a apresentação de falar um pouco das cabeceiras, da bacia, de trabalhos que a gente tem feito nas cabeceiras, até chegar à foz da bacia, né, discutindo alguns aspectos, tanto naturais quanto antrópicos. E, como o David falou, eu trabalho há muito tempo, né, acho que talvez eu fiquei pensando uns 15 anos aí na bacia do Piabanha, no começo no Paquequer, depois o Piabanha como um todo. E o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é um trabalho assim de muita gente junto, né? Com apoio financeiro de muitas instituições. Então, para começar, eu vou falar sobre como é que vai ser a escala, né? De que a gente trabalha, né? Que é uma escala em termos de bacia hidrográfica. E a gente tem as entradas atmosféricas e a geoquímica de rochas e de solos. Deixa eu botar aqui uma. São as principais, né, entradas, e que se tem um efeito da biogeoquímica, da vegetação. Né? E essa inter-relação aparece nos rios, né, que é onde a gente está mais atuando, estudando. Quando a gente vê numa escala... e a gente atualmente, a gente sabe que a gente tem várias interferências antrópicas atuando nesse sistema. Então, aqui eu fiz um esqueminha da bacia do Piabanha, que deságua no Rio Paraíba do Sul, e como a gente conhece, né, a gente tem nas cabeceiras as florestas, a gente tem uma ocupação urbana ao longo da bacia e uma ocupação de agricultura também. Então, a gente tem, ao longo, né, da bacia, uma influência que vai crescendo, né, de acordo com a ocupação do uso do solo, e que vai impactando cada vez mais a bacia, a gente vai ver, mas também tem uma ocupação, tem uma influência de jusante para montante que vem através das chuvas, é um efeito indireto, então que eu também vou mostrar para vocês. Bom, então assim, para um panorama do que a gente tem feito na bacia do Piabanha, que é um mapa da bacia do Piabanha, né, com o uso do solo, verdinho em vegetação, pastagem em laranja, área agrícola amarelinho e área urbana, né, aqui Petrópolis, aqui Teresópolis, principais, né? Então, a gente teve uns trabalhos voltados para a análise química dos rios em vários pontos da bacia, foram tese de mestrado, doutorado, uma análise no Príncipe, depois daquele evento do grande deslizamento que teve em Teresópolis, na região serrana, um evento sobre um trabalho sobre as cabeceiras de drenagem, chuva, trufol e rio nessas cabeceiras de drenagem, análise de sedimento de corrente, que estão vindo pelos rios, a parte de erosão, do que está havendo de erosão na bacia de drenagem, e recentemente a gente começou, e terminou agora, né, um monitoramento de 2 anos na cabeceira do Bonfim, que é o projeto ICMBio CNPq. Então, eu botei assim em vermelhinho coisas que eu vou destacar e que a gente vai mostrar mais aqui na apresentação, que eu organizei para apresentar para vocês as ideias. Então, primeiro falando assim, né, a parte de água, né? Então, quanto chove nas cabeceiras e quanto sai na bacia? Aqui é um esqueminha que eu fiz, a Baía de Guanabara, né, a Serra dos Órgãos e a Paraíba do Sul, visto pelo Google Earth, né? E quando a gente plotou, a gente viu a monitoramento de chuva que a gente já fez lá, tanto na região, na vertente oceânica, Guapimirim, no divisor, que é Pedra do Sino, e na vertente continental, que aqui é o Bonfim, né, onde a gente está, que eu vou mostrar os dados. A gente tem uma diminuição da chuva, e a gente viu também que Bonfim, o que chove em Bonfim é muito próximo, dá uma correlação boa com o que chove em Pedro do Rio, que é bem mais ajusante de Bonfim, mas a vertente continental é bem representada. Então, assim, Pedro do Rio representa, né, uma estação lá da ANA, representa bem a vertente continental para a gente, e Parnaso, que é uma estação do INEMET lá em Teresópolis, lá no Parnaso, a vertente oceânica. Então, quando a gente vê isso em termos de sazonalidade, aqui em vermelhinho, 2000, Bonfim, a vertente continental, em azul, a vertente oceânica, a gente vê que tem a mesma sazonalidade e quantidades de chuva bem menores na vertente continental, né? E o período, né, mais seco, curto, né? E o período úmido, grande.
E qual a vazão dessas cabeceiras do Piabanha, né, que a gente está medindo, né? Então, para ter uma noção do como é que é. A gente mediu no Rio Santo Antônio, que é o Alto Curso do Cuiabá, o Rio Paquequé, Rio Beija-Flor e recentemente no Bonfim. Então, a gente está falando de cabeceiras de drenagem pequenas, de 10 a 200 litros por segundo, né, que tem essa vazão de base. E como que essa chuva e a vazão varia no tempo, né? Então, um trabalho que a gente mostrou, fizemos de 1940 até 2015, a variação da chuva aqui embaixo, com aqui a vazão no final da bacia, que é a estação Moura Brasil, essa linhazinha, e a gente associou, né, esses períodos de em torno de 15, 14 anos, esses períodos de variação da chuva, né, um momento de menor quantidade de chuva a cada 16, 15 anos. E destacando que nesses momentos onde eu tinha maior quantidade de chuva foram onde eu tinha os eventos, né, de desastres naturais, vários momentos de desastres naturais. Em 2011, foi o que a gente estudou lá no Córrego Príncipe, no bairro de Campo Grande, Posse, de Teresópolis, que teve uma série de danos, uma série de problemas, né, questões, né, ao longo do vale principal aqui do Córrego Príncipe. Por outro lado, a gente tem os anos muito secos, né? Tipo 2014, 2015, em que o que caracteriza isso é porque eu tenho os verões são mais secos, né? Eu tenho os verões bem, em vez de chover muito, não chove quase, né? Então isso deixa o ano mais seco. E agora falando então sobre como é que é a composição química dessa chuva nas cabeceiras da Serra dos Órgãos. Então aqui o mesmo esquema que a gente tem, né? O Paraíba do Sul, 3 rios, a vertente continental, Pedra do Sino, a vertente oceânica e a metrópole do Rio de Janeiro. Então, a gente tinha um coletor em Guapimirim, um coletor na Pedra do Sino e um coletor em Bonfim. E o que a gente viu, né, e a gente está vendo ainda, porque esses dados não estão fechados totalmente, existe um decréscimo nessa a cidade do Rio de Janeiro, a metrópole é uma fonte de nitrogênio, e entra muito nitrogênio na vertente oceânica, uma carga acima da carga crítica de florestas, diminui na Pedra do Sino, a 2.000 metros de altitude, e mesmo no Bonfim está um pouquinho acima da média global. Quando a gente vê isso em relação aos metais, né, traços da chuva, né, de contaminação, esse evento, esse modelo é a mesma coisa que acontece aqui em termos de zinco, né, cobre, né, acontece a mesma situação. A vertente oceânica é bem maior do que nas 2.000 metros de altitude e na vertente continental. Então, assim, vamos falar agora sobre, a gente já viu sobre a química da chuva, né? A química dos rios, na cabeceira da Serra dos Órgãos. Isso aqui são algumas fotos das cabeceiras que a gente está medindo. Então, quando a gente pega a composição química, né? Aqui é a nascente do Piabanha, aqui é o Bonfim, a cabeceira do Bonfim. A característica principal que aparece, eu tenho uma relação silício, elemento químico, e o sódio, né? São os dois elementos principais que tem no rio. E qual é a origem desses elementos, né? A pergunta fica, de onde eles estão vindo, né? Eles estão vindo das rochas, né? Que são gnáisses e granitos, né? Vou ter aqui uma foto de um gnáice aqui, e que tem predominantemente o mineral que atua muito nisso, é o plagioclásio, que é um feldspato, e que aqui está a formulazinha dele, né? Tem sódio, tem alumínio, silício e oxigênio, né? Que quando aqui ele também é uma foto do plagioclásio, quando esse plagioclásio sofre intemperismo, ou seja, vai se transformando em solo, né? Ele forma a caulinita, que é um argilo mineral, libera sódio e libera silício para os rios, né? Para a água, né? Dos rios. E numa proporção que a gente vê, essa proporção é sempre de 1:2, né? Quando o plagioclásio é destruído formando a caulinita, o que dá uma razão de 0,5 entre sódio e silício, máxima. Por quê? Porque eu tenho ainda outros minerais que têm silício, né? Tem vários minerais, o quartzo, por exemplo, tem silício, a microclina tem silício, a biotita, todos vários minerais têm silício. Então, no máximo, eu posso ter 0,5. E se a gente pensar, né, o sódio, ele faz parte da nossa dieta, né, como um sal, o NaCl.
Então, pensando nisso, né, a gente fez um trabalho aqui, o doutorado da Amanda e também um outro trabalho anterior, o mestrado da Luísa, que mostram que a razão sódio-silício é um ótimo traçador para o esgoto dos rios. Porque o que a gente viu? Lá na cabeceira do Piabanha eu tinha uma razão, né, sódio-silício menor do que 0,5, e essa razão, o sódio vai aumentando em relação ao silício, né? Mostrando que o quê? Que eu tenho uma correlação entre o fosfato, que é a fonte esgoto, e a razão sódio-silício. Existe uma correlação muito boa, né, que mostra que ele é um excelente traçador para ver, né, o que a gente está acontecendo aqui, né, que ao longo do Piauí e depois de Petrópolis tem um aporte de esgoto muito grande. Tá, então vamos falar agora sobre um pouquinho sobre os solos, como é que estão esses solos na cabeceira das florestadas. Então, esses solos são dominados também por silício, alumínio e ferro, né, a cabeceira do Paquequé. E quando eu olho também a composição mineralógica disso, eu vejo que eu tenho tenho esses minerais e que, basicamente, esses minerais que eu marquei aqui para vocês, o feldspato, caolita, gipsita e quartzo, explicam, né, o silício e o alumínio, estão muito nessas estruturas, explica bem. E que mostra esse intemperismo que está acontecendo. Os feldspatos se transformam em caulinita e se transformam em gibsita. Olhando aqui, então, né, o mesmo aspecto que a gente está tendo aqui, existem algumas questões que a gente está trabalhando sem resposta. Por quê? Pensando nos solos, né, desde da vertente oceânica e da vertente continental, existe, né, nesses solos uma questão que a gente está se deparando, é que existe muito material amorfo, que é ferro e alumínio. Será que ele seria capaz de reter elementos traços, né, ou contaminantes nesses solos? A outra questão existe um intemperismo diferente entre a vertente oceânica, né, onde chove mais, e a vertente continental, que tem menor quantidade de chuva? Porque a razão entre caulinita e gipsita nesses pontos, elas mostram uma diferença, né? Então, assim, passando para o que acontece depois com os solos, né? Eles organizei dessa forma que agora uma parte é erodida, né? Então, a gente mediu em duas subbacias da bacia do Piabanha, aqui em Pedro do Rio e em Sobradinho. E fomos medir o quanto tinha em suspensão, quanto material erodido. A gente percebeu que o material que estava sendo erodido era caulinita e gipsita, como estava lá nos solos, realmente combina, né, com os solos, os solos foram erodidos. Só que existe uma diferença. Aqui em Sobradinho eu tenho uma taxa de erosão muito grande, né? As áreas agrícolas, elas provocam muita erosão, então promovem a quantidade de sedimentos, o solo é erodido, né? E aqui eu tenho maior quantidade de sedimentos. E aqui em Pedro do Rio, eu tenho menor quantidade de sedimentos, mas eu tenho muita matéria orgânica, mais presença de fósforo e de ferro, que aqui provavelmente o esgoto está atuando mais, né? E quando eu analisei, né, quando analisamos essa composição química do material em suspensão no rio Piabanha, a gente viu que os pontos ajusantes de Petrópolis, Teresópolis e Nafoz eram justamente aqueles que o material em suspensão, esse material que era erodido, mais tinham metais, né, fósforo, cobre, zinco, cálcio, sódio, manganês e ferro, estavam nesses pontos mais contaminados, né, maior poluição, a gente associou assim, né. Voltando à questão do traçador, né, do sódio e silício, a relação dele entre a jusante e a influência antrópica, aqui a gente vê a bacia do Piabanha como um todo, né, e uma legenda que a gente colocou razões, né, onde a gente mediu a montante, que eu tinha razões de sódio e silício menor que 0,5, e assim aumentando. Então a gente vê que aqui eu estou botando o uso do solo, né? Quando eu tenho uso do solo de ocupação urbana, começa a aparecer, né? E a parte de agrícola, eu tenho um efeito de, né, maior influência antrópica, e essas razões sódio e silício nos rios aumentam também, né? Agora, sob o ponto de vista do nitrogênio, né? A gente falou sobre o sódio e silício, isso aqui é um trabalho de doutorado, que a gente vê aqui o perfil do rio, né? Aqui,
as concentrações de nitrogênio, das formas de nitrogênio no verão e no inverno, né? Desde a cabeceira, aqui no zero, até a foz do rio Piabanha. O que está acontecendo aqui? Na cabeceira, eu tenho predomínio, né, de nitrogênio orgânico e nitrato, e à medida que passa, quando passa pela cidade de Petrópolis, o aporte de esgoto é tão grande que predomina o amônio, a forma de amônio, e esse amônio entra no rio e vai sendo oxidado e virando nitrato até chegar no final da bacia. Esse processo acontece tanto no verão quanto no inverno, né, para as duas, para a bacia. E aí a gente pegou, né, pensamos nesses cálculos, a gente pegou quais seriam as fontes de nitrogênio no rio Piabanha, né? Aqui a mesmo esquema, né, que a gente começou falando, aqui o rio Paraíba do Sul, o rio Piabanha, a gente mediu 16 quilogramas de nitrogênio por hectare por ano, que seria a produção de nitrogênio da bacia do Piabanha. Sabendo que a chuva, né, a gente mediu 5, né, a entrada de chuva é 5 quilogramas de nitrogênio hectareano. Então, a gente fez um cálculozinho, né, uma estimativa pensando naquela época que a gente mediu de 500 mil habitantes para a bacia do Piabanha. Medimos também a contribuição da área agrícola de 2,4, e aí essa conta foi o seguinte, somando 5 de chuva, 7 da estimativa de esgoto, 2,4 da área agrícola, dá 14,4, que é bem próximo, né, de 90% do que a gente mediu, né? Então, se a gente pensar assim, quase 50% do nitrogênio que está no bacia do Piabanha vem de esgoto, né? É uma coisa meio triste isso. E quando a gente vê sobre o fósforo, né, já que o fósforo também ele vem através do esgoto, né, assim como o nitrogênio. Quando a gente faz esse mesmo cálculo com o fósforo, o valor medido no final da bacia é 0,64, né, sabendo que a chuva é 0,27, e calculando, estimando como 0,88, né, o esgoto, a área agrícola a gente mediu como 0,32, aí acontece uma questão, né? Porque quando a gente soma esse 0,27 com 0,88 do esgoto, com 0,32 do agrícola, dá um valor maior do que o valor que a gente está medindo. Como é que isso acontece, né? Por quê? Esse balanço não está fechando. O que está acontecendo? Então, a nossa interpretação é que existe uma retenção de fósforo, né, que fica preso nos sedimentos dos rios ao longo da bacia. Quase 50% do fósforo está preso nesse sedimento, e provavelmente deve sair em eventos de alta vazão, né? E, por fim, eu queria mostrar para vocês um exercício também que a gente fez, né, que em relação ao nitrogênio, aqui é a bacia do Piabanha, quanto a bacia do Piabanha está produzindo, né? A gente mediu 3,3 gigagramas de nitrogênio, que seriam 3 mil toneladas de nitrogênio por ano, saem da bacia do Piabanha. Medimos no Paraibuna, 6,8, e no Paraíba do Sul, 13,7. Vejam que o Piabanha é metade, né, do Paraibuna e 1/4 do Paraíba do Sul, mais ou menos, né? E a gente pegou dados da literatura que mostram, né, que somando isso aqui, né, primeiro dá 3,7 mais 6,8 mais 3,3, a gente pegou dados da literatura que no final na foz do Rio do Paraíba do Sul, na foz, mostram de 26 mil toneladas de nitrogênio ano. Então, quer dizer, só o médio Vale do Rio Paraíba do Sul está contribuindo com 92% da carga, né, de nitrogênio no Paraíba do Sul. Bom, então, assim, é isso que eu queria mostrar para vocês, dizer que a gente tem um trabalho que já tem muito tempo, a gente agora recentemente não, tem 2 anos e meio, começou a trabalhar também no Caparaó, e é um grande desafio, é muita gente trabalhando junto, a gente trabalhando também durante agora na quarentena, e queria convidar vocês para também nos seguir no Instagram, porque nós temos um Instagram, e em breve a gente está montando a nossa homepage para apresentar mais esses dados. Mas é isso. Obrigada.